E o preço da ação da Vale de agosto de 2025 até fevereiro de 2026 cresceu nada mais, nada menos do que 75%. Já o preço da CSN Mineração continua na mesma faixa, até cresceu uns 25%, mas muito menos que o crescimento da Vale. Eu recebi um e-mail de um assinante do Tsumoney Premium me afirmando que seria interessante vender Vale e comprar CSN Mineração, porque CSN Mineração ficou para trás. Aí eu falei com ele assim: meu amigo, muita calma nessa hora. Eu vou fazer um vídeo para você e vou explicar detalhadamente por que o preço da ação da Vale disparou e o preço da ação da CSN Mineração continuou parado. Meu querido, se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like para me ajudar a fortalecer o canal e bora pro vídeo, sem enrolação. E nada como um bom gráfico para provar a minha tese que o preço da ação da Vale disparou e o preço da ação da CSN ficou para trás. Este aqui é o gráfico, pessoal. Estou dando um zoom aqui de julho de 2025 até fevereiro de 2026. E a gente vai perceber que o preço da ação durante esse período variou aí algo em torno de 75%, ok? Aqui no mouse. Se a gente pega um horizonte mais longo, a gente vai perceber que o preço da ação da Vale, né, ele ficou encaixotado durante um tempo aí de outubro de 2023 até dezembro de 2025, ele ficou numa faixa aí entre os 46 e os 62, né? Mas agora não, agora ele disparou mais de 70%, ok? Beleza? E quando a gente olha a CEMIN, né, a CSN Mineração, esse mouse aqui, a gente vai perceber que sim, a empresa valorizou de agosto de 25 até fevereiro de 2026, algo em torno de 27%, aqui no mouse, ok? E quando a gente vai olhar num universo mais longo, a gente vai perceber uma ação confusa, né? Uma ação que realmente ela ainda está encaixotada, né? Se você observa aqui, ela está presa entre os 4,15 e os R$ 6. Ela ainda não rompeu essa resistência dos R$ 6. Teve valorização? Teve sim, valorizou algo em torno de 27%. Mas essa valorização é muito aquém da valorização da Vale. Meu amigo, vou fazer 2 convites. Primeiro convite, assine a minha newsletter. É inteiramente de graça e o conteúdo de muito boa qualidade. Vou deixar o link para você assinar a newsletter aqui nos comentários, fixado como o primeiro comentário. É inteiramente de graça. Agora, se você quer informação de mais qualidade ainda, assine o Tsumoney Premium. Nessa assinatura você tem acesso à minha carteira de dividendos, à minha carteira de crescimento e de ações internacionais. Você terá acesso aos meus trades em 2026 e a artigos exclusivos. É muito interessante. E o custo é muito barato. É pouco mais de R$ 1 por dia. Acho que vale a pena. Todos nós sabemos que o preço de uma ação acompanha o lucro. Em termos gerais, o lucro acompanha a performance operacional de uma empresa. Empresas bem geridas, bem administradas, geram um lucro maior e aí o preço da ação acompanha. No setor de mineração não é diferente, é a mesma coisa. E o que aconteceu em 2025? Contrariando o que todo mundo falava, né? No início de 2025, né, a gente abria as reportagens, eu mesmo, né, estava muito cético em relação à performance da mineração, à performance da Vale e da própria CSN, por acreditar que a China estava no fim de um ciclo, né? E de fato sim, né? Ela vinha de um crescimento muito forte ao longo aí de pelo menos uma década, né? Um crescimento muito focado em construção civil, na incorporação imobiliária. E todo mundo achou que 2025 e 2026 iam ser anos mais pasmacentos para a incorporação imobiliária. Só que a China é muito grande e ela adotou uma série de medidas
para estabilizar o setor imobiliário e reaquecer a atividade industrial. Em termos práticos, o que a China fez? Ela flexibilizou o crédito para incorporadoras, reduziu a taxa de juros, lançou programas de suporte para construtoras. E em relação ao setor industrial, ela fomentou a recomposição dos estoques de minério de ferro nos portos e nas siderúrgicas. E aí esse conjunto de atitudes macroeconômicas estabelecidas lá na China segurou a demanda e manteve o preço do minério em níveis superiores a $100, né? E esse patamar dos $100 é muito interessante, porque garante o lucro em larga escala para as mineradoras de todo o mundo. Por outro lado, a gente percebe que aqui no Brasil, se a gente comparar uma Vale com uma CSN Mineração, a Vale disparou 80%. E a CSN Mineração não, ela continua presa lá no caixote, né? O preço de sua ação até valorizou em torno de 25%, mas ela não rompeu a faixa aí dos últimos 2, 3 anos, né? A grande pergunta que fica é a seguinte: por quê? E aí, meu querido, é a microeconomia que entra em ação. A Vale é uma empresa muito diferente da CSN Mineração. E nesse vídeo eu vou elencar aqui umas 10, umas 15 características que tornam e que justificam o crescimento do preço da Vale e a estabilização do preço da CSN Mineração. E tudo começa na geologia, na qualidade do minério. O minério da Vale ele é muito mais rico. Em termos gerais, ela produz um minério de 65% de concentração de ferro em Carajás. Já a CSN, aqui na mineração Casa de Pedra, em Congonhas, o seu minério tem uma classificação de 56% a 62%. Então, logo de cara, o minério da Vale ele tem maior concentração. 65% contra 60% da CSN em média. Diversificação. A Vale ela é muito mais diversificada a nível de operação. Ela possui o Sistema Norte no Pará, que é o Carajás, o S11D, o Serra Norte, o Serra Leste. Ela tem em Minas Gerais o Sistema Sudeste, o Sistema Sul. Além disso, ela tem operações no Canadá, ela tem operações de níquel na Indonésia e ela tem até uma operação de pelotização em Omã. Em comparação à CSN, meu amigo, a CSN tem uma mina em Casa de Pedra, em Congonhas. Lembra quando eu falei que o minério da Vale ele é mais rico em minério de ferro, chegando até 65%? Pois é, isso já começa a separar as duas empresas. Esse minério de ferro de alto poder, de alta concentração de ferro, ele estabelece um ciclo produtivo mais enxuto, com menos moagem, menos concentração, menos filtragem, menos consumo de energia, menos desgaste de equipamentos e menor volume de rejeito. Como a CSN tem um minério mais pobre, ela tem tudo mais. Ela tem que ter mais concentração, mais filtragem, mais consumo de energia, maior desgaste dos equipamentos, maior volume de rejeito. E isso já traz um preço diferenciado. O custo da Vale ele é menor que o custo da CSN. Na mineração, existe uma métrica de custo que ela é mundialmente adotada. É o custo de produção C1. Mas o que é isso? O custo de produção C1 é quanto custa para produzir 1 tonelada de minério da mina até o porto no Brasil. O frete, o transporte marítimo está por fora, ok? Isso não entra nessa métrica. E aí o custo da Vale ele é bem inferior ao custo da CSN Mineração. A Vale tem um custo C1 de algo em torno de 15 a 20 dólares. Já o custo C1 da CSN Mineração está entre 25 e 30 dólares. Então, aquela característica da geologia, ela impacta em menos beneficiamento e diminui o custo C1 da Vale em comparação ao custo da CSN Mineração. Existe uma diferença operacional entre CSN e Vale que agrega muito valor na Vale. Essa diferença é a existência da pelotização. A Vale é a maior pelotizadora do mundo. Ela possui 6 plantas de pelotização
lá no Espírito Santo, 2 plantas em Minas Gerais, estou lembrando de cabeça aqui, Vargem Grande fábrica, e ela possui também uma pelotizadora em Oman. Já a CSN, ela não tem pelotização. Mas peraí, o que uma pelotizadora faz? Ela produz a pelota. A pelota nada mais é do que uma pedra, um aglomerado de minério de ferro com maior concentração. É um pedregulho, ok? E acontece que a pelota ela tem um valor venal maior no mercado internacional. Só para vocês terem uma ideia, enquanto o minério de ferro é vendido a $100 a tonelada, a pelota ela é vendida a 150, $160. Mas por quê? Por que a pelota tem um valor mais caro? Por que ela agrega valor? Qual é a vantagem? Bora lá. Para você fabricar o aço, basicamente você tem que ter 2 produtos, o coque e o minério de ferro. Aí a pelota ela substitui o minério de ferro. E como ela é uma pedrinha, quando a empresa despeja a pelota e o coque num alto forno, existem espaços vazios entre uma pelota e outra, né? O minério de ferro ele já é fino, ele aglomera, ele é compacto. Então o que acontece? A pelota ela tem uma maior eficiência no processo de queima, em virtude da existência do ar entre uma pedrinha e outra. A consequência disso é o quê? Um aço mais barato. Então existem muitas siderúrgicas no mundo que preferem pagar mais pela pelota e gastar menos pelo coque, né? É um blend, é uma mistura. As empresas sempre vão fazer um estudo de custo. O que compensa mais? Gastar coque ou gastar pelota, né? Em alguns momentos a pelota ela é mais vantajosa, em alguns momentos ela perde a sua vantagem competitiva. Mas em termos gerais, a pelota ela é um material mais eficiente e que gera um resultado melhor para as empresas. E aí a CSN não tem pelotização e a Vale é a maior pelotizadora do mundo. Outro ponto que é muito importante a gente considerar é a existência de barragens de rejeito. Tá certo, meus caros, quando a gente fala em barragem de rejeito, logo de cara a gente lembra de Brumadinho e de Mariana, né, que são barragens da Vale. Mariana de forma indireta, porque Mariana é uma barragem da Samarco, na qual a Vale tem 50%. Mas a maioria das barragens da Vale já foram descaracterizadas ou estão em processo de descaracterização. Então o custo de rompimento ele já foi muito mitigado no preço da ação da Vale. Por outro lado, quando a gente fala de CSN Mineração, a gente tem que alertar que a barragem de Casa de Pedra é uma das maiores barragens do mundo em área urbana. A cidade de Congonhas, e eu posso falar porque eu conheço tanto a mineração Casa de Pedra quanto Congonhas, né? A cidade de Congonhas está debaixo da barragem de Casa de Pedra. Então, num eventual rompimento, essa cidade seria fatalmente dizimada. E isso, meus caros, esse risco ele é precificado no preço da ação da CSN Mineração. Quando nós pensamos em logística, a Vale ela também é mais eficiente. Ela tem a detenção de 2 estradas de ferro para escoar a sua produção. Lá no Pará, ela possui a estrada de ferro Carajás, que leva o minério de Carajás até o terminal de Ponta da Madeira, no Maranhão. E aqui em Minas Gerais, ela possui a estrada de ferro Vitória Minas, que pega o minério de ferro de Minas e leva até o porto de Tubarão. Isto é diferencial de custo. O custo do transporte do minério de ferro da mina até o porto, no caso da Vale, ele é menor. O frete também diferencia as duas empresas, a forma como ela é tratada, como ele é tratado. A CSN, ela praticamente só tem contratação de fretes no mercado esporte, então precisou contrata, ok? Já a Vale não. Anteriormente, a Vale até tinha uma frota de navios próprios, né? Os Vale Max, enfim. Hoje ela já não tem mais, mas ela trabalha com contratos
de longo prazo, né? Então ela tem, na média, né, um custo de transporte do minério de ferro do Brasil para a China mais barato que em relação à CSN. A CSN jura que não ter contratos de longo prazo é mais vantajoso, né? Mas enfim, eu não acredito. Eu já vi algumas planilhas comparando os custos de transporte de Vale e CSN, e eu entendo que a política da Vale de manter contratos de longo prazo para transporte de minério é mais eficiente. Quando a gente pensa em Vale, quando a gente pensa em CSN mineração, a primeira coisa que vem na cabeça são duas empresas que vendem minério de ferro. Mas, meus caros, a Vale, ela vende minério de ferro? Vende. 80% do seu faturamento vem de minério de ferro. Mas ela também vende níquel, cobre, cobalto e até ouro. 20% do seu faturamento não vem do minério, vem de outros metais. E isso é muito importante, pois dá uma diversificada no seu faturamento. Já a CSN Mineração, o que ela vende? Ela vende apenas minério de ferro. Outra questão é o volume de negócio. Meu caro, a CSN é 1/10 da Vale. A Vale fatura aí seus 210, 220 bilhões de reais por ano. O faturamento da CSN oscila em torno de 16, 17, 18 bilhões de reais por ano, né? Então não tem como nós compararmos uma empresa com outra. A Vale, ela é muito, muito maior do que a CSN. E isso traz mais tranquilidade para a empresa. Isso faz com que a Vale ela veja o seu negócio e invista de forma constante, objetivando uma manutenção de sua liderança no mundo. Já a CSN não. A CSN é uma empresa que fatura pouco, 16, 17 bilhões de reais anuais, e ela precisa investir para aumentar a sua escala. A CSN precisa atingir a tão falada, a tão almejada produção de 100 milhões de toneladas anuais. E a governança? Qual governança é melhor? A governança da Vale ou a governança da CSN? Vamos lá, eu acho que a governança da Vale, ela já cresceu, ela já melhorou muito, principalmente após os problemas que ela teve aí nas barragens de Mariana e Brumadinho. Mas a CSN, meu amigo, ela ainda está a quilômetros, né, anos-luz da governança da Vale. Basta a gente lembrar o evento recente, que é a aquisição, né, da participação da CSN Mineração na MRS, né? É tirar dinheiro do bolso esquerdo e colocar no bolso direito. Realmente eu não concordo com a aquisição. Foi uma aquisição totalmente desnecessária. A CSN Mineração não precisava comprar a participação da CSN Holding na MRS, mesmo porque a MRS já atendia, né, a CSN Mineração. Qual que é a vantagem competitiva, então, da CSN Mineração ao aumentar a sua participação? Isso sem falar dos múltiplos, né? Eu fiz até um artigo que está no meu site, o summoning.com.br, que alerta que a CSN Mineração pagou um overpreço pela participação da CSN Siderúrgica na MRS. Enfim, ao meu ver, a governança da CSN Mineração deixa muito a desejar. Outro ponto que traz muita diferença no preço da ação é a liquidez. As ações da Vale, elas possuem uma liquidez muito maior que a ação da CSN Mineração. Só para lembrar, né, a Vale, inclusive, ela tem as suas ações negociadas nos Estados Unidos através das ADRs, né? Vale, né? A ADR da Vale nos Estados Unidos chama-se Vale. Já a CSN Mineração não possui ações listadas nos Estados Unidos, somente na Bolsa de Valores brasileira. E isso traz uma diferença muito grande, principalmente quando o investidor internacional quer tirar dinheiro da empresa americana e colocar dinheiro nos Estados Unidos, né? Nós que estamos aqui no Brasil sabemos como é fácil investir em Microsoft, em Google, em Berkshire, na Coca-Cola. Basta comprar uma BDR dessas empresas listadas aqui. É muito mais fácil, né? No caso do investidor americano, não. Se ele quiser investir em ações da CSN Mineração, ele tem que vir para o Brasil e comprar as ações na B3, né? Porque não existe uma ADR da CSN Mineração nos Estados Unidos.
Agora, meus caros, existe um ponto que destravou muito valor no preço da ação da Vale. E esse ponto se chama precificação dos desastres de Mariana e Brumadinho. Meus caros, o que aconteceu em Minas Gerais nos acidentes de Mariana e Brumadinho é algo lastimável, né? É algo que, por exemplo, eu que participei, que estava lá, vou morrer, né? E vou levar, né, até os meus últimos momentos as imagens do acidente. Mas aparentemente tudo isso foi precificado. Após os acidentes, principalmente o acidente de Brumadinho em 2019, o preço da ação da Vale caiu de forma severa. Mas de lá para cá, a gente percebe que a empresa realmente se empenhou em mitigar, em compensar os prejuízos humanos e materiais que aconteceram, né? E recentemente, com esse acordo que foi feito entre Vale e o governo brasileiro, o que a gente percebe é que hoje existe pouca surpresinha no balanço da Vale, né, no que se diz respeito aos acidentes de Mariana e Brumadinho. Tudo foi precificado. E aí o investidor, ele gosta de previsibilidade, né? E aí isso destravou o valor no preço da ação da Vale. Então, esse acordo final que a Vale fez com o governo federal, né, apesar de ser um acordo multibilionário, ele é um acordo que destravou o valor no preço da ação da Vale. Por quê? Porque traz previsibilidade. O investidor sabe exatamente quais serão os desembolsos que a empresa irá fazer nos próximos anos. Então, resumindo, meus caros, a Vale ela é uma empresa muito mais completa que a CSN. Ela possui, né, uma característica geológica melhor, minério de altíssimo teor de qualidade, ela possui diversificação, minas em vários sistemas, em vários estados no Brasil e em vários países do mundo. Ela possui um sistema de beneficiamento mais simples, mais eficiente. Ela é uma das maiores pelotizadoras do mundo e isso traz, né, um diferencial de faturamento da empresa. O mercado paga pela pelota um valor agregado maior do que do minério. Ela possui, né, risco hoje controlado nas suas barragens de rejeito. Ela possui um sistema de logística mais inteligente, mais integrada. A questão da integração mina-porto, mina-ferrovia-porto, né? Com a ferrovia de Carajás, com a ferrovia Vitória Minas, os portos em São Luís, no Rio de Janeiro, em Espírito Santo. É uma empresa que possui, né, contratos de longo prazo para frete, isso traz uma previsibilidade, isso traz um menor custo de transporte porto a porto, porto no Brasil, porto na China. É uma empresa mais diversificada também sob o aspecto de produto, né? 20% do seu faturamento vem do níquel, vem do cobre, vem do cobalto, vem até do ouro. É uma empresa mais diversificada, com presença global. E além disso, é uma empresa que hoje possui uma governança de padrão internacional. E foi coroada, né, com a finalização desse acordo com o governo brasileiro em relação à precificação final dos desembolsos que terão que ser feitos em Mariana e em Brumadinho. E do outro lado, nós temos uma CSN Mineração que, se eu pudesse simplificar em uma única palavra tudo que eu falei da CSN, essa palavra seria concentração. A CSN é uma empresa de uma mina só. A CSN é uma empresa de um produto só. Ela só vende minério de ferro. A CSN é uma empresa que não tem pelotização. A CSN é uma empresa de uma barragem só. A CSN é uma empresa que tem um custo de produção mais alto do que o da Vale. Enquanto a Vale produz, né, um custo C1 a $15 a tonelada, a CSN tem um custo de 25 a tonelada. Então ela é menos eficiente. E para coroar essa situação inteira, nós temos uma CSN que vai mal das pernas no quesito de governança. A aquisição da MRS é um capítulo à parte, é uma aberração. A CSN não precisava comprar a participação da CSN Holding na MRS. De forma alguma, ainda mais pelo preço que ela pagou. Então isso tudo, meus caros, faz com que o preço da CSN Mineração
fique achatado. É uma empresa bacana? É uma empresa bacana. Mas quando a gente compara CSN com Vale, ela fica muito aquém da Vale. Mas para finalizar, vale a pena vender Vale e comprar CSN Mineração? Qual que é a sua opinião? Já coloca aí nos comentários. Vamos lá. Meu amigo, eu entendo que não vale a pena. Se você acha que o preço da ação da Vale está muito esticado, né? Cara, vende. Vende e compra outra ação. Agora, vender Vale para comprar CSN Mineração não faz o menor sentido. A Vale ela é uma empresa muito mais completa, muito mais complexa, muito melhor que a CSN Mineração. Não vale a pena, não são ativos semelhantes. A Vale é outra categoria, ok? Bem, ao menos essa é a minha opinião. E aí, meu caro, gostou do vídeo? Se sim, já coloca aí nos comentários, dê a sua opinião sobre vídeos comparativos, ok? Eu estou querendo fazer vídeos mais dinâmicos, vídeos comparativos, vídeos que focam menos na minúcia da parte econômico-financeira e focam mais no business. Para aqueles que querem ter acesso à minúcia da parte econômico-financeira, está lá no meu site, né? Nesse caso específico, essa comparação entre Vale e CSN, que ela é sensacional, né? Eu tenho 2 vídeos muito completos no meu canal e no meu site, odsumone.com.br, eu vou divulgar um artigo comparativo. Acesse lá que o artigo já está disponível, ok? Muito obrigado, bons investimentos e principalmente, fiquem com Deus.